Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 4. Então Jesus falou às turbas e aos seus discípulos, dizendo: Sobre a cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Observai, pois, e fazei tudo o que eles vos disserem, mas não imiteis as suas ações, porque dizem e não fazem. Atam cargas pesadas e impossíveis de levar, e as põem sobre os ombros dos outros homens, mas nem com um dedo as querem mover. Palavra da salvação. Comentário Mateus 23, de 1 a 4, São João Crisóstomo. Depois que o Senhor tinha humilhado os sacerdotes com sua resposta, também fez conhecer a incorrigível condição deles. Assim como os clérigos, se agem mal, já não se podem emendar, os leigos, quando pecam, emendam-se facilmente. Por isso direciona seus sermões aos apóstolos e ao povo. Então Jesus falou às turbas e aos seus discípulos. É, pois, infrutuosa a palavra quando, por meio dela, alguns são confundidos e outros não são ensinados. Deve-se observar-se como se senta cada qual sobre a cadeira, porque não é a cadeira que faz o sacerdote, mas o sacerdote é quem faz a cadeira. O lugar não santifica o homem, mas o homem santifica o lugar. Por isso, no sacerdócio, um mau sacerdote obterá um crime e não uma dignidade. Para que ninguém diga que se tornou indolente para agir porque o doutor é mau, destrói essa ocasião quando acrescenta: Observai, pois, e fazei tudo o que eles vos disserem. Porque não dizem coisa alguma de si mesmos, mas falam coisas de Deus, que publicou sua lei por meio de Moisés. E observa com quanta honra fala de Moisés, manifestando a concórdia com o que se diz no Antigo Testamento. Assim como o ouro se extrai da terra e a abandona, que os ouvintes recebam a doutrina e abandonem as ações. Frequentemente, do homem mau procede uma boa doutrina. E assim como os sacerdotes julgam preferível ensinar os maus, porque causa dos bons, e por causa dos maus negligenciar os bons, do mesmo modo, os súditos, por causa dos bons sacerdotes, devem honrar também os maus, para que, por causa dos maus, os bons não sejam também desprezados. É melhor, pois, prestar honras injustas aos maus que subtrair honras justas aos bons. Considera também como começa a repreender-os, pois segue-se, porque dizem e não fazem. Especialmente é digno de censura aquele que, tendo a autoridade da doutrina, viola a lei. Em primeiro lugar, porque peca aquele que deve corrigir os outros. Em segundo lugar, porque pecando é digno de maior pena, devido à sua honra. Em terceiro lugar, porque corrompe mais, pecando o que peca é digno de maior castigo, quanto maior é a sua dignidade. E em terceiro lugar, porque corrompe mais, uma vez que peca na condição de doutor. Ademais, repreende também aqueles porque são duros para os que lhes estão subordinados. Por isso prossegue: atam cargas pesadas. Nisto dá a conhecer sua malícia dupla. Uma porque exigem dos que lhes são submetidos, sem concessões, a mais alta diligência na vida. A outra porque concedem uma grande liberdade desregrada a si mesmos. Mas convém que o bom chefe se comporte de maneira contrária, procedendo como juiz inexorável nas coisas pessoais, e que seja manso nas dos seus subordinados. Observe-se, pois, como agrava sua repreensão. Não disse que não podem, mas que não querem. Nem disse levar, mas mover com o dedo, isto é, nem mesmo aproximar-se, nem tocar. Indubitavelmente, chama essas observâncias da lei de cargas pesadas e insuportáveis,
no que diz respeito aos fariseus e aos escribas, de quem está falando e sobre quem fala Pedro. Porque tentais agora a Deus, impondo um jugo sobre as cervizes dos discípulos, que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Atos 15, 10. Porque alguns, ao recomendar aos seus ouvintes, com falsas razões, os fardos da lei, atavam-nos como que com correntes sobre os ombros de seus corações, a fim de que, acreditando-se obrigados pelo vínculo da razão, não se atrevessem a lançar para longe semelhantes correntes. Mas estes não cumpriam nenhuma de suas obrigações, e não digo em sentido completo, mas nem sequer superficialmente, ou seja, nem mesmo tocando com os dedos. Tais são os que impõem um grande peso sobre os que fazem penitência, e assim, enquanto se foge da pena presente, menospreza-se a pena futura. Portanto, se colocas um grande fardo sobre os ombros de um jovem que não o pode levar, ele terá necessidade ou de rejeitar a carga, ou de quebrar-se-á sob ela. Assim também com um homem a quem se lhe imponha uma penitência grave, sucederá ou que a abandone, se a aceita, mas não pode levá-la, que, escandalizado, peque mais. Além disso, mesmo que erremos impondo uma penitência módica, não é melhor prestar contas por causa da misericórdia que por causa da crueldade? Onde o pai de família é generoso, o administrador não deve ser inflexível. Se Deus é benigno, por que seu sacerdote será cruel? Queres parecer santo? Se austero no que toca a tua vida, e benigno no que toca a dos demais. Que os homens te ouçam ordenando coisas pequenas e fazendo coisas grandes. Tal é, por outro lado, o sacerdote que consigo é indulgente e com os demais é exigente. Ele é como um mau cobrador de impostos numa cidade, que alivia a si mesmo e onera os contribuintes. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 5 a 12. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Trazem mais largas filactérias e mais compridas as franjas dos vestidos. Gostam de ter nos banquetes os primeiros lugares, nas sinagogas as primeiras cadeiras, as saudações na praça e serem chamados rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar rabi, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. A ninguém chameis pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, que estás nos céus. Nem façais que vos chamem mestres, porque um só vosso mestre, o Cristo. O que entre vós for o maior, será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Comentário Mateus 23, de 5 a 12. São Jerônimo. Portanto, como o Senhor tinha dado os mandamentos da lei por meio de Moisés, cumpriu-os até o extremo, como dizia o Deuteronômio. Estas palavras, atalazás, a tua mão como um sinal. Elas estarão como um frontal diante dos teus olhos. Deuteronômio 6:8. Isto quer dizer que meus preceitos estejam em tua mão, para cumpri-los com tuas obras, estejam diante de teus olhos, para que medites neles de dia e de noite. Os fariseus, interpretando isto num mau sentido, escreviam em pergaminho o decálogo de Moisés, ou seja, os 10 preceitos da lei, levando-os pregados e fixados na frente, formando com eles uma espécie de coroa, de modo que sempre os tinham diante de seus olhos. Também mandara Moisés que fizessem nas 4 pontas de seus mantos franjas de jacintos, como distintivo do povo de Israel, para que, assim como se distinguiam em seus corpos dos gentios por meio da circuncisão,
que era um sinal judaico, assim também o vestido deveria trazer alguma diferença. Números 15, 38. Mas os mestres, como supersticiosos, desejando captar a atenção dos demais e ambicionando obter lucros das mulherzinhas, faziam grandes franjas e atavam nelas espinhas agudíssimas, para que, ao andar e sentar, se ferissem e com esse abalo fossem como que trazidos à força ao ministério do serviço de Deus. Chamavam aquela espécie de distintivo de filactérias do Decálogo. São tábuas onde estão escritos os nomes dos juízes, isto é, conservadoras, porque todos os que as possuíam conservavam-nas para defenderem-se e protegerem-se a si mesmos. Não entendiam os fariseus que deviam levar esses preceitos no coração, não nos corpos. Sob outro aspecto, também os armários e as arcas contêm livros, mas não o conhecimento de Deus. Como dilatavam em vão as filactérias e faziam maiores suas franjas, desejando as glórias dos homens, consequentemente são acusados em tudo o mais. Por isso é dito: gostam de ter nos banquetes os primeiros lugares, nas sinagogas as primeiras cadeiras. Todos os homens podem ser ditos irmãos por afeto, e isto pode ser de duas formas, a especial e a comum. Especial, porque todos os cristãos se chamam irmãos. Geral, porque todos os homens procedem de um só Pai e vivem unidos a nós como irmãos. Prossegue: a ninguém chameis pai sobre a terra. Pergunta-se por qual motivo o apóstolo diz ser o doutor das gentes, em contraposição ao que aqui se ordena, 1 Timóteo 2, e por qual motivo nos mosteiros chamam-se de maneira corriqueira uns aos outros de pais? A isto se responde que uma coisa é ser pai, ou mestre, por natureza, e outra é sê-lo por indulgência. Se chamamos um homem de pai, dispensamos esta honra em razão de sua idade, e com isso não confessamos que seja o autor de nossa vida. Também é chamado mestre aquele que está em união com um verdadeiro mestre. E, para não repetir isto muitas vezes, do mesmo modo que, tendo um só Deus por natureza e um só Filho, nada obsta que haja muitos que, por adoção, se chamem deuses ou filhos. Assim, o ter um único Pai e Mestre não impede que haja outros muitos que, por abuso, sejam chamados de pais e mestres.